Eu acho que você vai concordar comigo. Hoje tem muita aplicação para você poder escolher para criar uma solução para a sua empresa utilizando inteligência artificial. Pode ser um sistema, uma aplicação, um website, um programa em si. E tem muita coisa, e hoje eu quero te ajudar a ver quais são as principais soluções hoje do mercado, mesmo você sabendo programar ou não, e como você pode diferenciar essas soluções dentro de categorias para saber qual delas melhor usar. E aqui eu estou mostrando para você, desde Cursor, Windsurf, passando por outras ferramentas até a gente chegar no Code, N8N e outras ferramentas aqui um pouco mais tranquilas, que não precisa de muita programação ou quase nada na realidade, né? Então hoje você vai entender um pouco mais de tudo isso. E se você é novo aqui, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI e eu ensino empreendedores, freelancers a economizarem mais de 60 mil reais na sua empresa, na empresa em que trabalham, criando automações com inteligência artificial, criando sistemas também, mesmo sem saber programar. E vamos voltar aqui direto para essa partezinha que eu quero mostrar algumas coisas para você. Nessa primeira parte, eu quero começar falando, mostrando, na verdade, daqui, vou até tirar assim, ó, daqui até essa partezinha aqui, ok? Para quem é programador, então aqui é como se fosse um nível. Vou escrever aqui, ó. Vou colocar assim. Vamos colocar desse jeito. Sabe programar, ok? Do nível que sabe programar até o nível, tá? Vamos colocar aqui que não sabe programar. Perfeito? Isso daqui, tudo o que eu vou te mostrar aqui hoje, 100%, é um pouco da minha opinião, junto com a minha experiência, vendo outras coisas, atendendo clientes. Pode ser que você tenha uma experiência diferente da minha, e daquilo que eu vou colocar aqui, você realmente não concorda, só colocar aqui nos comentários. Inclusive, esse assunto é tão bom que eu já te convido para você se inscrever, que a gente está tentando chegar a 50 mil inscritos logo, logo, tá bom? Então, aqui não quer dizer que uma pessoa, ok, ela não vai poder mexer num sistema desse daqui, por exemplo, se ela sabe programar. Ou se ela não sabe programar, não quer dizer que ela não possa mexer nesses daqui. Eu só estou colocando essa definição dessa forma aqui que você está vendo, pelo simples fato de que é mais comum você ver as pessoas que sabem programar começando a mexer diretamente nesses sistemas aqui, do que, por exemplo, num sistema direto assim, ou até num desse daqui. Se você, se uma pessoa é programadora e descobriu, por exemplo, ou alguém vai construir um site usando o Abacus ou Humanos, né, provavelmente vai ser demitido de uma empresa. Modo de dizer, tá? Mas eu só dizendo que o cara que é programador nunca vai usar esse daqui para construir um site, ou provavelmente não. Ele vai ficar mais em volta dessa outra parte aqui, dessas outras partes. Então, um programador, vou até aumentar aqui, ó, um programador, ele geralmente vai ficar mais nessa parte aqui, e quem não sabe programar, vamos mudar aqui, ó, aliás, vou só mudar aqui rapidinho a cor, eu vou mudar para um azul assim, tá? E quem não sabe programar vai ficar um pouco mais desse jeito. Então, eu acho que assim é um gráfico que vai poder exemplificar um pouco mais, e eu quero te ajudar, caso você não saiba programar nada, quando que você vai usar esse tipo de aplicação, e se você sabe programar, quando que você pode usar essas outras aqui, por exemplo. Então esse é o intuito desse vídeo nesse momento. Para começar, nós temos o que a gente costuma chamar, vou colocar aqui um outro, tá? As aplicações que são IDEs. Essas IDEs, elas simplesmente são aplicações onde você pode escrever código direto. IDEs, eu vou até colocar uma informação aqui, ó. IDEs, elas são o que eu vou chamar aqui de IDEs de código em destaque. Por que eu estou colocando código em destaque? Que são aquelas plataformas onde você geralmente vai começar com código, mas nem sempre, porque tem gente que quer começar usando as inteligências artificiais desses sistemas, mas eles sabem que elas vão ter como destaque o código. Isso daqui é um ótimo exemplo. Isso aqui é o Cursor, tá? Aqui vai aparecer o código do sistema, aliás, as pastas do sistema. Aqui aparecem
aparece o código, então eu posso navegar aqui em todo o código desse sistema, tudo certinho, ó. E aqui eu uso a inteligência artificial, perfeito? Então esse daqui é um sistema que você pode ver que ele prioriza muito mais o código está em destaque. Por isso que eu costumo dizer, né, que geralmente quem vai começar a princípio, de primeira, trabalhando com essas ferramentas, cursos, Windsurf, VS Code, são pessoas que entendem de programação. Então aqui vem meu primeiro ponto. Se você não sabe nada de programação, viu um vídeo de alguém que está construindo uma aplicação e ele está usando o Cursor como uma ferramenta principal, ou VS Code, ou Windsurf, provavelmente você vai apanhar demais. Eu não começaria com eles, se você não é programador. Ah, Elber, eu quero porque eu aprendo rápido e tal. Ok, você tem essa opção, sem sombra de dúvida. Aqui eu só estou colocando a minha experiência. A não ser que você tenha tempo realmente para aprender bastante e tal. Eu, se não fosse programador, começaria primeiro com outras plataformas que a gente já vai ver, tá? Mas deixa essa daqui para quem já tem um pouco mais de experiência. Quando que você, sendo programador, irá usar uma dessas três aqui? E eu usaria o Cursor, aliás, tá? Que é o que eu mais gosto de usar. Quando você está trabalhando com outras ferramentas como Replit, Lovable, V0, que a gente já vai ver, e você precisa consertar alguma coisa que essas outras ferramentas não sabem, aí você aprende a jogar o código, conserta ali e volta para essas outras plataformas. Você sendo programador, você não precisa nem ir para essas outras, a não ser que você queira meio que facilitar muito mais ainda a sua vida e tal, mas tem um pouco menos de controle, digamos assim, tá? Mas essas plataformas aqui, elas vão usar uma inteligência artificial, se eu vir para cá, ó, e eu selecionar aqui, elas vão usar essas inteligências artificiais aqui, ó. O Claude 3.5, o Claude 4, O3, GPT 4.1, tem o Gemini aqui também, 2.5. Essas informações aqui, eles são treinados, é isso que você tem que entender muito bem. Essas inteligências artificiais, elas são treinadas de forma genérica, tá? Elas encontraram, o pessoal treinou em vários materiais de trocentas linguagens diferentes, e não só linguagem de programação, em qualquer outra coisa que você queira usar, tipo o ChatGPT no seu dia a dia, tá? Então eles não são exclusivos para programação e nem são treinados muito especificamente em algumas outras coisas, como é o caso do Rapture e do Lovable e outros, que a gente já vai chegar lá, tá bom? Então, quando você está trabalhando com uma ferramenta dessa, que ele mexe aqui, você vai ter respostas de código aqui mais genéricas, não tão boas específicas se você estiver mexendo, por exemplo, no V0, tá? Ele vai trazer, ou no Rapid, ele vai trazer informações ali, nesses outros, melhores para construção de página, mais prontas, porque eles são criados em múltiplos agentes e tal. Esses não, esses são mais genéricos. Aí você pode falar, Elber, o Claude 4 tá maravilhoso e tal. Ok, mas não tira o fato de ele não ser um agente específico para isso. Outra pessoa pode falar, Elber, você pode colocar MCP aqui, você pode colocar plugins aqui que você pode rodar como se fosse agentes usando isso aqui. Eu sei, tá tudo certo. Não tira o fato do que o que eu falei é uma realidade. Essas inteligências artificiais cruas, como elas estão aqui, elas vão te trazer um resultado ok aqui. E muitas vezes muito bom, mas outras vezes nem tão bom quanto você teria com esses outros aqui, que a gente já vai chegar aqui, ok? Então, para resumir, eu usaria o Cursor, por exemplo, como meu principal. Caso eu fosse querer desenvolver algo que eu quisesse destacar o código, de novo, nem chamaria como código first, o código em primeiro lugar, mas eu quero destacar o código e é para gente um pouco mais avançado, pelo menos que tem um pouco de experiência em programação. Se você não tem, comece com outras ferramentas, vem aqui nesses daqui só de vez em quando, tá? Esses outros aqui, vamos partir para o segundo. O Julius, o Codex, o Cloud Code, eles são ferramentas que eles vão trabalhar em código direto, mas eles não têm uma IDE, né, algo visual, como você tem aqui no curso. Por exemplo, no curso eu tenho um monte de coisa visual, posso ver todos os arquivos e tal. O Julius, o Codex e o Cloud Code, se você ver esses nomes aqui, eles vão conectar com o seu GitHub muitas vezes, principalmente esses dois aqui, ó. O Julius e o Codex, eles vão conectar com o GitHub, eles vão consertar as informações que estão ali, algum problema que você teve, se você pedir para eles. Então eu trouxe até aqui o Julius para você ver, ó. Eu
obrigatoriamente tenho que conectar com o meu GitHub. Quando eu conecto com o meu GitHub, ele vai mostrar todas as minhas bases de dados aqui. Aí eu vou poder escrever para ele o que eu quero que ele faça, o que ele refaça. Ele é bom também. Então, às vezes, eu posso estar trabalhando aqui num sistema, por exemplo, no Cursor, aí eu dou um push, eu envio para o GitHub, aí lá no GitHub eu entro no Julius aqui e peço para ele acessar o meu GitHub e fazer modificações. Aí eu posso ter a inteligência artificial do Google, por exemplo, trabalhando naquele código. É para isso que serve. Mas a galera está usando muito mais hoje para consertar issues, né? Você teve algum problema ali no GitHub, no seu código e tal, ou alguém está fazendo um pipeline de CI/CD, que é uma linguagem um pouco mais técnica para quem está na parte de código, né? Em uma automação ali, e ele colocou, gerou um problema, ou até antes de você colocar, antes de rodar o código, você quer aquele cheque. Então, para tudo isso, é que o pessoal está usando bastante hoje esse tipo de aplicação, o Julius. O Codex, tá? É a mesma ideia. Esse aqui é o Codex. Eu tenho que continuar aqui, estou no site deles para conectar com o meu GitHub. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, se eu passar aqui o mouse, ó, tá vendo? Ele conecta com o GitHub, acessa as informações ali e dá para você pedir para ele fazer algum tipo de tarefa ali no GitHub, ok? Então, para quem que são esses dois principalmente? Isso aqui é puramente programador mesmo. Você que não sabe programar, essas informações, esses daqui, você vai usar um pouco menos ainda do que, inclusive, esses outros aqui, tá certo? Mas não quer dizer que é ruim. O Cloud Code é uma mistura desses daqui com um curso. Ele é meio que uma mistura porque dá para você fazer direto no terminal. Eu já vi muita gente, por exemplo, no YouTube e até no Twitter, ali no X, fazendo sistemas inteiros usando só o Cloud Code. E ele conecta ali no Cursor só para fazer alguma coisinha a mais, alguma alteração específica na IDE, mas faz quase tudo com Cloud Code. Então, ele é realmente voltado para código. Ele é uma inteligência artificial, assim como essas outras duas aqui, tá? Mais treinada para código. Perfeito? Então, fica essa dica primeira para você que nesses dois cantos aqui, se você escutar YouTubers falando sobre isso, você não manja muito dessas ideias assim, e você quer começar uma aplicação sua do zero, eu não começaria com nenhum desses dois a princípio, tá? Pula essa fase aqui, você vai ter mais dificuldade, você vai precisar de mais ajuda. De novo, a não ser que você tenha muito tempo e tal, e coloca aqui no comentário se você falar, Elber, acho que nesse caso meu aqui, eu poderia ter começado, ou eu sou programador, já começo ali direto, depois só pulo para esses outros ali, perfeito? Então, dito isso, esses daqui eu colocaria assim, eu vou remover esse IDE e vou colocar código primeiro, perfeito? Porque ele vai trabalhar basicamente com código. Esse aqui tem uma IDE, que é uma parte gráfica, né, que é isso aqui que você enxerga e tal. Esses outros aqui, eles são direto no terminal, tá? O terminal, se eu apertar terminal aqui, tá? É literalmente essa partezinha aqui no Windows, né? Se você tiver, é tipo PowerShell e tudo, e você escreve aqui, ele vai aparecendo só as coisas escritas aqui para você, tá? E você vai escrevendo, ele modifica, então é uma outra pegada. Ok, vamos para o próximo. Esses daqui, a partir daqui, eles são o queridinho da galera, tá? Eu gosto muito do Replit, é o que eu mais uso, é o que eu realmente recomendo se você está criando uma nova aplicação, mas eu uso Lovable V0. Aqui poderia ter Base 44, Tempo Labs, uma pancada de outros aqui. Tenho vários vídeos meus, depois você pode dar uma voltada ali, assistir comparação de muitas ferramentas, entender um pouco mais a minha opinião sobre isso. Inclusive, eu tenho até um curso de Replit, tem a minha plataforma chamada Impactus AI, tem toda uma plataforma aqui que eu tenho todas as minhas aulas do Replit. Eu tô, gente, para colocar mais aulas aqui e vai ter coisa muito interessante. Tem introdução, nivelamento, Replit básico, intermediário, avançado. Tem o sistema, nós vamos colocar cada vez mais sistemas aqui, parte de segurança, parte de deploy, tá? Então nós temos bastante aulas aqui que você já pode entrar. Só entrar no link aqui embaixo que você vai ver aqui, ó,
toda essa parte de como funciona o curso, o que os meus alunos já estão fazendo, ó, estão fazendo coisas aqui milagrosas, até deixa eu até puxar tem um aqui que eu acho bem bonitinho, ó, um aluno que criou uma parte de controle de grãos e tudo isso dentro do Replit, tá bom? E também já tem aluno fazendo dinheiro, tá? Tem aluno que fez 10 mil reais num sistema, outro fez 1.800 reais aqui, tá? Eu já tenho mais alunos que fizeram dinheiro, que eu ainda não coloquei aqui, tá? Mas isso aqui é para você ver o poder, você acessa e você pode entrar ali, você é meu convidado especial. Mas o Replit, se eu vier aqui, eu simplesmente escrevo aqui o que você quer fazer de aplicação e ele faz. A maioria de vocês já conhece isso, tá bom? E esse daqui é um site que eu estou montando no Replit. Aqui, essa aqui é a carinha do Replit, caso você não conheça. Aqui, ó, eu montei um site onde eu puxo informações de vídeos, de sites, eu clico aqui, ó, ele dá toda uma questão de trending, de inscritos, consigo buscar a descrição do vídeo, as tags, todos os comentários aqui, a parte de análise. Quando eu clico em análise aqui, olha que legal, ele usa inteligência artificial e vai me trazer uma questão de análise, ó, sentimento positivo, negativo, neutro, todo um resumo aqui. Inclusive eu posso até acessar o transcript. Às vezes ele tá dando erro, eu mesmo até, isso aqui não é erro do Replit em si, é erro do que o YouTube às vezes bloqueia da forma como eu tô tentando fazer, mas tá tudo certo aqui, ó. Tem simplesmente um SaaS, um micro SaaS que a gente chama, né? O Lovable faz a mesma coisa, você vem aqui, escreve o que você quer. Então esse tipo de aplicação, eu diria, vou até colocar aqui, ó, que é um sistema para você fazer, um aplicativo para você fazer sistemas, mas ele é a IA primeiro, tá bom? Então é para quem quer, realmente não é tão programador assim, mas para quem é programador também pode, por isso você tem essas duas linhas aqui que eu coloquei, né? Quem quer criar uma aplicação, só que quer começar sempre com a inteligência artificial, ou seja, ele vai chegar aqui, vai digitar o que ele quer, colocar exemplo, vai mandar ver, tá? Porque aqui no Cursor, como a gente tinha visto, geralmente a pessoa vai já no código direto. Eu coloco aqui para iniciar, depois já começa escrevendo, pode até usar inteligência artificial aqui, mas ele é código em primeiro. Para você visualizar, tem que colocar um npm start, tem que colocar umas coisinhas a mais para você conseguir visualizar. Aqui no Replit, por exemplo, a hora que eu peço para a inteligência artificial fazer alguma coisa, eu já visualizo aqui a mudança. Eu posso fazer um monte de coisa. Inclusive, gente, ó, eu tenho conexão via SSH que eu posso conectar direto no Cursor, tá? Daí eu abro esse meu sistema aqui no Cursor, vai aparecer toda a parte de código que eu tô vendo aqui, ó, tá? Tudo que eu tenho aqui de código vai aparecer aqui no Cursor, né? Então é uma coisa bem interessante. Tem a parte de console, banco de dados, tá? Tem muita coisa, inclusive até nesse caso aqui do Replit, até deploy você pode fazer aqui, tá? Ele é poderosíssimo. Ele faz aqui embaixo, ó, até um scan para a questão de segurança. Isso aqui é uma coisa que só ele tem nesse momento, mas enfim. Quando você está querendo criar uma aplicação, eu diria que você deveria começar por aqui, caso você não saiba programar. Essa é a minha recomendação. O Replit costuma ser um pouquinho mais caro que o Lovable e o V0 pelo simples fato que ele entrega muito mais, tem mais ferramentas para você utilizar, e eu recomendo você usar no Replit. Digamos assim, você vai pagar às vezes $5 a mais, às vezes $10 a mais por um sistema que você está montando, mas você vai receber muito mais opções e isso lá no final vai te garantir realmente algo melhor, no meu ponto de vista. Lembrando que aqui abaixo tem um link também para você ganhar $10 de desconto para você se cadastrar no Replit, tá bom? O Lovable e o V0 também são ferramentas muito boas, tá? Tem outras ferramentas no mercado que são boas, eu quis destacar essas três, com um destaque maior nesse momento no Replit. Então, caso você queira começar uma aplicação, comece com essa daqui, uma dessas três aqui, cuja preferência no Replit. E agora vem a parte que é um pouco mais opinativa, pode ter alguns ali que não vão concordar muito comigo, mas Abacus, Manus, eu coloquei na mesma categoria de ChatGPT, tá? Que eu vou colocar assim, ó, vou até colocar agentes para trabalhos diversos, tá bom? Ah, e uma coisa, tá? Deixa eu comentar rapidinho isso aqui que é importantíssimo. O Replit, o Lovable e o V0, eles são agentes
treinados especificamente para programação. Então, eles têm múltiplos agentes, múltiplas camadas de agentes, que quando você dá um comando, ele constrói aplicações muito mais rápido, bonito e poderoso do que se você começar, por exemplo, direto aqui no cursor, tá? Então, esses daqui, eles vão montar aplicações, a princípio, mais poderosas do que esses daqui, só que esses daqui você tem, digamos, mais liberdade, se você sabe programar. É aquela típica coisa, né? Se você realmente entende de código, você pode fazer o que você quiser. Se você não entende, tem que ter alguém que te ajude, então esses daqui estão muito bons, e quando você monta através desses, eles vão fazer mais coisas do que esses daqui, tá? Porque, de novo, eles são múltiplos agentes. Aí quando você vem para essa partezinha aqui, e o Abacus Humanos, o ChatGPT, aliás, vamos até colocar aqui o Abacus e Humanos primeiro. Eles são múltiplos agentes, só que eles não são voltados exclusivamente para programação, como esses daqui. O Rapid, Lovable, V0 e alguns outros são exclusivos de programação. Abacus e Humanos, eles até fazem websites, mas não são exclusivos para programação. Então, o que eu costumo falar? Você quer montar um website e está usando o Abacus ou Humanos, saiba que esse Abacus ou Humanos, e qualquer outra ferramenta como o Genspark, que poderia citar aqui, eles são mais para aquelas pessoas que estão assim, uma secretária trabalha numa empresa ou dono de uma empresa, ele tem um Excel, quer montar um website, quer subir um website como num formato de relatório. Beleza, entendeu? Aí você usa o Abacus, Humanos, que você já está acostumado, ou até o ChatGPT. Você está entendendo porque eu estou falando isso? Ou até o Claude, poderia ter colocado o Claude aqui também, sem problema. E outras inteligências artificiais, DeepSeek, Gemini, não importa. Então esses daqui é quando você quer montar múltiplos agentes. Então deixa eu só te mostrar aqui rapidamente. Humanos, por exemplo, eu venho aqui, eu escrevo o que eu quero também, tá? Mas você pode ver aqui que ele analisa, pesquisa, escreve código também, mas tem muitas outras coisas que ele vai fazer para você, depois você pode dar pesquisadas aqui. Eu, por exemplo, eu coloquei assim, análise detalhada de gastos e padrões. Eu subi uma planilha minha e pedi para ele fazer uma análise detalhada. Ele às vezes faz melhor que a OpenAI, tá? Então é muito interessante. O Abacus, tem muita gente que vai direto para a parte de programação dele, mas ele tem uma parte poderosa aqui para você fazer agentes, fazer um monte de coisa. Se você quiser, você pode vir aqui na parte de chat, tá? Que daí vai acessar algo semelhante a Humanos ali, né? Que você pode fazer um monte de coisa, dá para você criar imagem, código. Por isso que eu coloquei que ele é parecido com o ChatGPT, porque ele faz um monte de coisa ali que é meio parecido. Aí, se você quiser ir para uma coisa mais poderosa ainda, você pode vir para esse Deep Agent, tá? Quando você clica, ele abre uma nova página, que aqui é onde ele faz um pouco mais de parte de website, ele até trabalha com MCP, tá? Eles estão tentando trabalhar, pessoal de marketing, de ideia, que precisa ter ideias e tal, também pode vir aqui. Então, eu diria que o Abacus AI, ele talvez até é mais poderoso em certos aspectos que Humanos, mas ele fica nessa categoria de você criar mais relatórios, ter ideias, ou até sites simples ali, mas mesmo sites simples, eu diria, se você quer realmente montar um site, vai direto para o Replit, ou até para o Lovable, ou V0, tá? E deixa isso daqui mais para relatórios, pesquisas gerais, pesquisas profundas que você queira fazer, pedir para ele gerar algo bem robusto, usa o Abacus, usa Humanos, sem problema nenhum, ou o ChatGPT. Então, na minha visão, eles aqui estão numa categoria diferente desse daqui. E aqui está, provavelmente, no que eu conheço e tenho visto, talvez a maior confusão. Eu tenho uma galera que às vezes está usando o Abacus ou Humanos e pergunta, Elber, o que você prefere? O Abacus ou o Replit, por exemplo? Aí, meu amigo, a mesma coisa que para a questão de website, você perguntar assim, eu quero fazer uma viagem daqui para Paris, do Brasil para Paris, você acha que eu uso um quadriciclo ou um avião? Você entendeu? Nem cabe uma pergunta dessa. Os dois conseguem te levar de um lugar para o outro, né? Mas o trabalho, a coisa mais tem que ter, nem se enquadra nessa questão, tá certo? Então, o Replit, ele nem entra, e o Lovable, em concorrência direta com nenhum desses daqui,
tá? Você até consegue fazer coisas similares, assim, coisinha outra, mas quando se trata de construção de aplicações, nem entra em concorrência. Então, eu queria que você entendesse isso muito bem hoje. E por último, eu queria colocar aqui qualquer outro tipo de ferramentas. Vou até escrever aqui, ó, ferramentas, tracinho, agentes, com IA, por exemplo, tá? Ferramentas gerais como Coda, N8N, Relevance AI, Eleven Labs, são todas ferramentas que você pode construir aplicações usando elas para facilitar alguma coisa. Por exemplo, o Coda você cria sistemas internos, ou seja, aplicações internas. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Essa aplicação aqui eu criei para um cliente meu, cobrei R$ 8.000 dele, tá? Ele, inclusive, essa parte aqui, ó, vem toda vazia aqui, né? Uma parte em branco, tá certo? E quando você cria uma página aqui, criou a página, ela aparece toda, você pode criar o que você quiser aqui. E aqui, ó, o que eu criei, né? Gestão de projetos, pessoas, empresas, serviços, tarefas, orçamento, mensagens, né? Quando eu clico aqui em projetos, eu clico aqui, ó, nessa parte da linha, eu posso criar qualquer coisa que eu queira aqui dentro, tá vendo? Ó, como informações, posso colocar botões, botão para acessar o WhatsApp, subtabela, botão que quando eu clico aqui, ó, selecionei um template de tarefa, fica vendo aqui embaixo. Eu vou clicar aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, puf, eu clico, ele executa informações e eu crio essas coisas muito mais rápido e mais seguro do que com inteligência artificial. Tá? Porque quando você está criando para uma empresa mexer, não é para os clientes da empresa, é uma ferramenta interna da empresa. Esse tipo de solução aqui, ela é suficiente, ela é bonita, você não perde tempo tendo que cuidar de segurança, tendo que cuidar de banco de dados, tendo que criar um monte de coisinha para tomar cuidado com aquilo, com isso, ficar testando. Não, você colocou uma tabela, ela já está funcionando, tá? Então eu crio sistemas internos muito mais rápido do que se eu tiver no Lovable, no V0, no Replit, tá? Criando dentro do Coda. E dá para você colocar qualquer outro tipo de coisa. Então esse tipo de ferramenta aqui, ela é poderosíssima para você criar esse tipo de sistema, tá? Onde você pode colocar tabelas e tudo mais. Pensando nesse aspecto, então, é onde você tem realmente o poder do Coda. E aqui eu poderia destacar o N8N, que é um sistema de workflow para você montar automações poderosíssimas, cai nessa mesma categoria de ferramentas, o Relevance AI para criação de agentes, por exemplo, tá? Você pode fazer também a mesma coisa que você faz no Relevance AI, você pode fazer também no N8N, tá? Só de curiosidade. O Eleven Labs, que é para criação de vozes, né? Então essas são ferramentas que eu considero ferramentas com agentes com inteligência artificial. E se eu tiver então que fazer um resumo nesse momento, eu faria mais ou menos da seguinte forma. Esses três aqui, tá? São ferramentas que eu destacaria para uso de desenvolvimento. Então, se você quer desenvolver um website, uma aplicação, um SaaS, um micro SaaS, e você não é programador, com certeza comece por esse lado aqui com um destaque para o Replit. Eu começaria direto no Replit, tá bom? Se você é desenvolvedor e quer facilitar a sua vida, direto no Replit, com certeza. Lovable e V0 também são aplicações boas, não estou falando mal aqui, é só a minha opinião, da minha experiência, tá? Cursor, Windsurf e VS Code, caso você é programador, comece por ela, você não é programador, não comece por ela, até porque quando você estiver mexendo no Rabbit, por exemplo, ou até um desses outros aqui, você de vez em quando vai pular para o Cursor, vai resolver alguma coisa e aí você volta. É possível fazer isso, inclusive, em todas elas, tanto no V0 quanto no Lovable você pode fazer isso. No Rabbit é mais fácil, porque é conexão via SSH, tá? Você pode olhar, tem vídeos meus falando sobre isso. E essa partezinha aqui do Julius, Codex e do Cloud é mais para quem é muito novo isso, tá? É uma coisa que provavelmente é mais desenvolvedor que vai usar, mas com o tempo você também vai acabar usando, às vezes, para colocar, principalmente o Cloud Code, ele está bem poderosinho, está muito bom, eu vou fazer mais vídeos sobre ele também. Essa outra parte aqui, quando se trata de Abacus, Mano, ChatGPT e essa outra parte, é mais, eu diria, para Office
de negócio, de empresas, é para aquele CEO que quer fazer alguma coisa, alguma automação específica, um escritório, tá bom? Então esse daqui seria mais para negócio, tá? Negócio. E eu diria que se você quer construir um site, esquece isso daqui por enquanto, tá? Quer construir um site, vai direto nesse daqui, é muito melhor para você nesse sentido. Lembrando que aqui poderia ter várias outras aplicações aqui na parte de IA primeiro, poderia ter várias outras aplicações aqui é uma infinidade de outras aplicações, até aqui tem o Try, que você poderia testar também, que o pessoal poderia ter colocado, então aqui foi só uma ideia daquilo que você pode ter, e você pode se colocar aqui como programador, como não programador, vai depender do que você quer fazer. Agora eu espero que você tenha tido realmente uma ideia muito boa de qual é a melhor forma que você pode começar a fazer esse approach, ou realmente começar essa mudança para você criar o seu website, a sua aplicação, né? Ou até fazer outros agentes, enfim. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo as suas observações. Fica com Deus e até a próxima.